Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a nossa convidada especial é a Letícia Balducci. Ai, que incrível! Gente, o currículo é grande, viu? Ela é especialista em sexualidade humana, educadora sexual com foco em pornografia. É polêmico. Polêmica. E ela é também autora. Sim, gente, ela já escreveu um livro e ela tem o seu próprio curso chamado Despornifique-se, com mais de 2.000 alunos. Letícia, seja muito bem-vinda a mais Obrigada. um episódio do nosso canal. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de estar abordando, porque está tão presente na nossa sociedade, mas poucas pessoas conversam sobre isso, falam sobre isso. Que incrível de ter aqui. E, gente, tô obrigada. falando aqui pra Letícia que hoje ela tá num dia muito especial. A gente tá inaugurando tudo aqui. Ó, hoje a gente tá com xícara. Olha a nossa xícara, Tá né, linda. amiga? Tintim, vai. Ah, Tintim, bate aqui, Letícia. Gente, a Aê. gente tá com a nossa xícara, por elas cast. Muito chique. A gente tá Nossa. com o nosso cartão. Ai, não, tá Então, muito chique. estamos chique Tá demais. muito Não, esse chique. podcast é sucesso, viu, pessoal? Obrigada. Super sucesso. Não, e detalhe, hoje também a gente tá com patrocinador oficial. Nossa, a gente tá... A Letícia, ela vai comer o melhor hambúrguer da cidade hoje. Hoje ela tá, assim, muito... Eu nem, melhor eu nem gosto. O melhor hambúrguer da vida. É verdade. Olha, Não, é porque tá sério? ainda Eu não amo, experimentando. sério. A Mariana, ela ficou até séria. Ela ficou Não, até- eu amo, verdade. Ela ficou até sério, mas é porque é verdade. Cara, É top. ansiosa, Fiquem ansiosa. É, Sem exagero, é maravilhoso o hambúrguer. é maravilhoso. Dieta aqui. É verdade. É uma honra É. tê-la aqui conosco, tá, Lê? Obrigada, gente. Muito Verdade, obrigada. uma honra mesmo. Letícia, agora me conta um pouquinho como é que foi que tudo isso começou. Olha, peraí, gente. Já Já chegou. chegou! Olha Fala que com a chique. gente aqui. Faz a abertura aí, um Não. momento mágico. Não, olha isso. Uau, que chique. Faz a propaganda, olha. Meu Deus, eu posso Do olhar pra cá? patrocinador. Posso olhar pra cá? Gente, não. Gente, olha isso. Não, olha, é assim que você recebe na sua casa. É desse jeitinho que você recebe na sua casa. Olha que delícia. Nosso primeiro patrocinador, estamos felizes. Não, Letícia, você vai experimentar o melhor hambúrguer da cidade, gente. O melhor hambúrguer da vida Não, a dela. gente tá de xícara, estamos de cartão e estamos de de hambúrguer. patrocinador. Ai, meu Deus. Agora, ó, pessoal, é desse jeito aqui que vocês vão receber em casa. Vamos abrir? Ai, que abrir. delícia, ai, que delícia, ai, que delícia. Ai, perfeito. Que chique, gente. Gente. Que chique. Vamos ver. Vamos ver. É todos iguais? Não sei, amiga, eu pedi aquele. Gente, não, fala sério. Olha aqui, Letícia. Ai, que teu. lindo, gente. Morro de inveja. Você pode ter aí na sua casa. Vou deixar Instagram, vou deixar telefone, WhatsApp, tudo. Você coloca a logo aqui da Toro, Fabrício? Não foi? Olha, eu vou abrir pra fazer propaganda já, Faz tá? propaganda, mostra pra câmera. Uau! Unboxing do O Melhor Hambúrguer. Ai, que delícia. Uau! Não, e a melhor maionese, né? Gente, tá bonita, hein? Que isso? Olha aí. Tá muito bonita. Cadê? Dá um Dá- close aqui. Dá pra dar zoom? Gente, Dá não pro sei na Fabrício onde que eu dou colocar o zoom, mas pode seguir. Ai, que Com a delícia. maionese. Ficou bem na Oh, hora. tá muito bonito. Não, muito bonito. tá Não, uma lindo. delícia. Olha aqui. Você pode ter isso na sua casa. O melhor hambúrguer da cidade, nosso patrocinador oficial. Eu posso abrir e tirar uma foto? Pode. E, gente, detalhe. Uau! Cada hambúrguer Fica foto vem também. com uma maionese. Mas não é uma maionese normal, é uma baconese. Ai, que Vocês já viram isso? É uma maionese de bacon. Fala da maionese, amiga. Vocês já viram isso? Hambúrguer Ah, vem com uma maionese. E não é uma maionese comum, é uma baconese. É uma maionese de bacon. nossa, Eu nunca vi isso. não, olha Sério. isso! Agora eu vou mostrar. Olha isso. Ai, que delícia. Ah, meu Deus. Não, fala sério. Olha isso, gente. Sério, não tem igual. Não Vamos tem fazer igual. um bumezinho rapidinho. Vamos. Vai. Peraí, gente. Aí, você pegou o meu, tá, Lê? Só pra te avisar. Hambúrguer? Você tá com o meu hambúrguer. Ai, que delícia. A gente troca. Vamos trocar. Que delícia. Gente, Olha, depois, Fabrício, né? Você come aqui metade também. é verdade, ele é grande. Vai comer E, Fabrício, agora? coloca aqui a logo de novo.
Ah, não, a da Toro, por favor. Gente, a Toro Hamburgueria, ela é localizada aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, mas ela atende Cuiabá e região, Várzea Grande. Essa aqui é a logo, ela é desde 2021 e ela tá localizada aqui no posto da Unic, pertinho de você. Maravilhoso. Muito obrigada, Toro, por nos patrocinar. Muito obrigada. Já vou Obrigada, experimentar um pedacinho. Toro. Amei, Já vou amei. experimentar, gente. Pode? Pode? Não, experimenta e fala. Como é que é? Amiga, filma eu aqui experimentando e falando. Pera aí. Não, é muito bom. Hum, Sério, é fora do comum. Que É o melhor delícia. hambúrguer da vida. Chegou na hora certa. Muito bom. Ai, ai, que delícia. Hum, É isso, gente. Maravilhoso A mesmo. gente vai comendo e vamos conversando para ser Vamos. realmente um bate-papo. Uhum. Né, amiga? Vai. Vou te fazer o bumerangue teu. Gente, bumerangue? Uhum. Ok. Sorri. Aí. Pronto. Tá bom. Tá bom, pessoal. Hum. Melhor Corte. Tem que hambúrguer mandar da pro vida. nosso, tem Corte. que mandar pro nosso patrocinador, né, gente? Vou experimentar baconese enquanto isso. Pode. Mas vamos conversando. Vamos conversando. Então, Letícia, conta um pouquinho pra gente como é que foi que tudo começou. O que que te fez ir pra esse lado da sexualidade, da pornografia? Porque a gente sabe o quanto isso faz diferença hoje na nossa sociedade, né? Que tá Sim. com tanta informação, tanta coisa hoje em dia com a internet, com as redes sociais, e a gente sabe que é um turbilhão com as músicas, com as artes, com as televisões, as novelas, as Sim. As séries. dancinhas do TikTok, né? Que são super Total. bem sexualizadas. Acabei de né? postar um vídeo que eu falo, você não precisa mais entrar no site pornô pra se Aham. masturbar. Hoje em dia não é mais uma questão assim de se eu tiver contato com esse conteúdo. É quando, porque inevitavelmente você querendo ou não, você vai ter. Antes, a pessoa precisava ir numa banca, comprar uma revista, Uhum. olhar escondido. Ah, depois veio a era da internet, assistir um vídeo ou outro, apagar o histórico do computador, mas hoje já estamos vivendo numa era pós-pornografia, eu falo. Porque já estamos imersos numa cultura pornográfica. Uhum. A pornografia está nos filmes, nas séries, nas músicas, igual vocês falaram. Você abre a rede social aqui, é uma pornografia. Meus alunos falam, Letícia, YouTube é lotado de pornografia. Você quer assistir um vídeo mais normal que tem, de repente uma propaganda. Você tá assistindo a série com a família, de repente uma cena também nada a ver e super apelativa. Isso que nos é mostrado não é uma forma de sexo, né? É uma disfunção em relação à nossa sexualidade, mas que está moldando as nossas preferências sexuais. E isso começou lá atrás. A gente acha que é uma coisa muito de agora, né? Mas, gente, sexo. Instintos sexuais faz parte do ser humano, é inerente à nossa raça humana. E a pornografia já existiu desde a minha infância, eu lembro, Aham. né? Que existia e que os meus coleguinhas da escola falavam sobre sexo com os bonequinhos da Barbie e depois veio meio que brincando, né? Como se fosse uma reprodução ali através dos bonequinhos, que é o que tinha, mas depois veio a internet. Eu tive acesso ao celular, a notebook muito cedo. E no meio desses joguinhos que a galerinha gostava, que era, joguinhos da Barbie. Não sei se vocês lembram, joguinhos de vestir a Barbie, Lembro. joguinhos de carro. Uhum. Tinha uma opção lá que eu lembro claramente, naquele Papa Jogos ou jogos.com, quem viveu vai saber. Tinha uma opção ali chamada jogos de sexo, que eram personagens como se fossem cartoons, né, de desenhos reproduzindo cenas sexuais. E aquilo desperta a curiosidade de uma criança. Vai Aham. despertar nojo, repulsa, mas também curiosidade e excitação. E a partir daquilo foi a porta de entrada para sites cada vez mais pesados. E aí depois, quando eu fui crescendo, eu fui reparando, né, tendo olhos mais sensíveis em relação a isso. Eu dei aula de inglês quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos para crianças. E eu vi uma vez eles assistindo pornografia explícita na sala de informática. Eles tinham 9, 10 anos de idade. Depois comecei a reparar, né, casais de amigos se separando, porque o menino tinha mais interesse na pornografia do que na parceria. E foi a partir dos meus 18 anos que eu comecei os meus estudos referentes à sexualidade humana. Será que a pornografia é realmente um problema? E será que ela pode ter afetado a minha sexualidade? Né, eu usava roupas muito sensuais, porque é assim que nos é mostrado. Ou você é comível ou você é invisível. É isso que o funk mostra pras meninas. Quem que é o modelo referência das meninas hoje? Anitta. Luísa Sonza. Luísa Sonza. Elas crescem nessa Verdade. cultura de que elas têm que ser gostosas, têm que usar a saia mais curta, o decote mais longo. E eu me inspirava nisso, né? E eu achava que para ser amada,
pra ser valorizada, eu tinha que ser sensual, eu tinha que ser sexy. Qualquer menino que me desse atenção desenvolvia uma dependência emocional, por exemplo. Então, isso são consequências da pornografia, né? Muitas vezes. E também do psicológico, né? Que ela afeta. E aí, a partir disso, eu comecei os meus estudos, percebi sim que ela pode afetar todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida, né? Principalmente em relação na questão sexual, em relacionamentos com outras pessoas, desenvolvi uma ansiedade social tremenda também. Hoje em dia eu trato com psiquiatra, psicólogo, ainda mais hoje trazendo pra internet, né? E a partir disso, então, eu falei, não, eu preciso me especializar nesse assunto aí que eu fiz a minha pós-graduação em sexualidade humana. Era pra ser só um artigo pro meu site, virou um livro físico. Nossa. Já tá vindo os próximos, tem 2 Onde vindo. você fez sua pós? Eu fiz no Child Behavior, é um instituto de Miami. Ele Ai, é que muito bom, foi chique. 2 anos. Uau. Professores excelentes, doutores, né? Tem uma professora minha que ela é doutora. Doutora não, pós-doutora, que é o PhD. Que é a Aline Sardinha, eu me inspiro muito nela, né? Já fiz também podcast com ela, participei de aulas delas. Psicólogos também participam hoje do curso para entender como trabalhar com esses pacientes, né? E agora tá vindo mais 2 livros. O primeiro é bem técnico, né? Depois ele vai aparecer aí, se chama Manual para uma Vida Despornificada. E agora eu vou lançar para adolescentes, que é Eu Posso Me Proteger. Adolescentes que já sofreram abuso sexual, que já foram expostos à pornografia. E depois um livro que é de poesias para homens, né? Mas tudo voltado à área da sexualidade. Nossa, que legal. Uau, que E- currículo, né, amiga? Aham. E Letícia, você falou que você fez a pós-graduação, mas você é Sim. formada em quê? Eu fiz a minha primeira formação em administração e eu tava Nossa, conversando. nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E eu tava conversando com elas, né? Que agora eu tô fazendo a psicologia pra ter essa base sólida a respeito legal. de como que a mente humana funciona. Legal. Mas tenho bacana. muitos estudos, né, que eu já acabo já tendo contato, né? Muito do que eu vejo hoje eu já tive o contato, mas pra chamar de consulta clínica eu não posso. Então a gente faz o trabalho lá de mentorias, de aulas, de cursos, workshops, né, palestras. E Letícia, você sofreu muito preconceito quando você entrou nessa área, pelo fato de ainda há muito tabu, não só na sexualidade, mas também muito tabu na pornografia, né? Tem gente que fica, não vou falar de pornografia, ninguém assiste pornografia, né? Porque é um assunto polêmico, Porque né? é um assunto polêmico. polêmico, mas principalmente, não é só um assunto polêmico, mas é uma mulher falando sobre isso e uma mulher nova. Verdade. É uma mulher nova Verdade. falando sobre pornografia, uma mulher nova ensinando homens mais velhos, de 40 e poucos anos, tanto jovens, né? Mas também homens muito mais velhos. Como é que tem Verdade. sido essa questão, não só de lidar com as pessoas de fora, mas também os de dentro, a tua família, os teus amigos? Como é que foi você chegar, por exemplo, pai, mãe, eu sou especialista em pornografia, eu sou especialista em sexualidade. É diferente, É né? verdade. É diferente. Não, é verdade, tem tudo isso mesmo. Uhum. Porque era pra ser, como eu falei, só um artigo pro meu blog onde eu alertar as pessoas. E aí eu falei, aí depois começou, né? Eu comecei a produzir mais material e falei, não, esse conteúdo acho que dá pra virar um livro. Mas aí eu pensei, quem que vai comprar o livro? Aí era época de pandemia, ninguém sabia da minha existência. Eu falei, vou pôr na internet. Uhum. Comecei a fazer videozinhos, comecei a explicar. E aí bombou, porque naquela época o pessoal tava mais em casa. Então bombou no TikTok, eu tenho mais de 300 mil seguidores. No Instagram eu comecei a postar mais vídeos. E aí foi bombando, bombando. E o pessoal falou assim: Letícia, você explica muito bem, por que você não faz um curso sobre isso? E, gente, pra fazer curso, pra vender livro, você tem que ficar aparecendo. E eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. Do que meus familiares iam pensar e do que meus amigos também iam pensar. Eu fazia live no começo, eu ligava a live, eu saía assim, ficava morrendo de vergonha. Tudo que você pode pensar de ruim aconteceu na minha live. A luz acabou, o celular caiu, o tripé também caiu em mim. Ai, e eu tinha vergonha, e o pessoal na live falava, não, gente, calma, ela tá começando. Então o pessoal foi muito paciente. Apesar da maioria do meu público ser homens, o respeito é tremendo. Olha, eu nunca sofri nenhum tipo de assédio por parte dos meus alunos e nem seguidores. Quem fala alguma coisa ou outra besteira é quem não segue, quem não. Mas os homens que, a partir do momento, seguem e se conscientizam a respeito disso e falam, eu quero mudar, eles estão muito sérios a respeito disso. Ninguém tá ali pra brincar, ninguém tá ali pra fazer piada. Eles querem uma mudança verdadeira na vida deles porque já atingiu, às vezes, a união familiar. Eles falam que afetou muito o casamento. Às vezes até perderam a esposa. Eles falam, Letícia, isso aqui afetou na minha vida. Procrastinação. Só fica no conteúdo. Aí não tem mais energia pra outra atividade.
Então eles falam, não, eu quero me conscientizar. Se conscientizou, aí eles se matriculam, eles buscam uma ajuda mais profunda. Então, depois eu comecei a me desenvolver. Comecei a evoluir sempre no começo, gente. No começo você vai quebrar a cara 1, 2, 3, 4, na 20ª ali você vai se evoluindo. Hoje não, hoje eu não, eu fico tranquila, eu vou, faço palestra, ainda eu ficava mais nervosa. Mas aí também é treino, aula de oratória, psicóloga. Mas Ah, agora tá mais tranquilo. E hoje em dia minha mãe é ginecologista. Olha só que legal. que incrível! E ela super apoia. Ela fala, Letícia, como que você sabe tanto? Eu nunca falei pra você. Eu falei, pois é, tá vendo, mãe? Eu tô alertando os pais a falarem com os jovens, né? Mas foi algo que realmente é o meu propósito, né, de vida. Eu amo fazer o que eu faço. E eu vi que afetou minha vida, então eu quero ajudar outros hoje. Xvideos é um dos sites mais acessados do Brasil. Nossa. 99,9% dos homens, principalmente maiores de 18, já tiveram contato prévio com conteúdo explícito. Hoje, cada vez mais cedo. Eu vou fazer palestra em escolas, vou explicar para crianças. Meu público mais jovem foi de 10 anos. Uhum. Eles falam, a gente já sabe. Nossa, quantos anos? 10 anos de Meu idade. Deus. Já sabe. Você vai nos cartoons, eles adoram aqueles animes japoneses. Animes. Animes. E é a porta de entrada para aquele conteúdo que se chama hentai. Que é uma pornografia com personagens super sexualizados. E aí eles falam, não, tal anime, tem isso aqui, a gente já sabe. Então, assim, eu fui na banca de revistas esses dias comprando, não sei o que, não tem mais revistas comuns, né? É só animes pra crianças. E tem muitos deles que acabam, é um beijo mais sexy, é um passar a mão ali, e ela fica curiosa, porque é natural a criança ter essa curiosidade. Natural. Gente, entram uns hormônios com os 12 anos, É a verdade. criança ela vai que ter dúvidas. Aí não pode conversar. Tem pai que assusta a criança. Tem um menino que falou, não, meu pai me assustou. Ele teve uma conversa comigo de 2 horas. Ah. Depois nunca mais tocou no assunto. Agora eu tenho. Agora não sei. Não, mas não é uma conversa de uma vez e pronto. O instinto sexual. Ah, Letícia, tem um momento da minha vida que eu vou chegar, não vou mais ter vontade. Não. O instinto sexual tá em você pro resto da vida. É o que nos faz sermos atraídos uns pelos outros, né? Então, assim, é um controle que a gente faz, é uma escolha em decisões diárias a respeito das nossas preferências sexuais, porque, como eu falei, estamos sendo abordados todos os dias por esses conteúdos, né? Você liga a rede social em todo lugar. Então, é um filtro que a gente desenvolve, o próprio filtro interno de proteção, o seu desejo pessoal de rejeitar esse conteúdo. Mas hoje em dia, né, voltando à pergunta, tudo tranquilo, amo o que eu faço, pretendo continuar aí por muito tempo. Filha. É. E Letícia, você falou sobre a conversa com o adolescente, né? Que o pai teve de 2 horas e ele ficou assustado. Você que é especialista nesse caso, você também está fazendo um livro agora para adolescente. Uhum. Talvez um pai, uma mãe que esteja escutando a gente aqui, o que eles poderiam fazer e como falar com seu filho criança e o seu filho adolescente. O que ele pode fazer para evitar, ou pelo menos diminuir, esses acontecimentos? A criança, ela não tem uma questão do que é prazer, né? Ela não é voltada pra isso. Mas ela tem curiosidade de entender o que são partes íntimas. Ela quer. E às vezes os pais falam o seguinte: ai, não, meu filho tá se masturbando. Ai, Letícia, se eu falar sobre isso, vai incentivá-lo a procurar conteúdo explícito mais precocemente. Eu falo, não. Seu filho não tá se masturbando. Ele tá conhecendo uma parte que é íntima. Às vezes os pais, eles falam, não utilize outros nomes pra falar de genitálias. Fale o nome correto, fala vulva, fala pênis, fala quem pode tocar, quem não pode tocar, que é uma parte tão especial quanto outras do seu corpo. Às vezes os pais falam com uma voz baixinha ou trocam os nomes. Os abusadores, eles não falam os nomes. Eles falam biscoitinho. Tem uma criança que falou, não, mas tocou no meu biscoito. O pai achou que tava brincando. O pai e a mãe achou que tava brincando. Então, fale os nomes corretos, né? Esse é o principal ponto. Explique o que são segredos bons, segredos ruins. Vamos deixar esse segredinho entre nós? Acolha o que a criança levar pra você. Se você vê ela tocando as partes íntimas, tá tudo bem, ela tá conhecendo o próprio corpo, né? E os pais às vezes brigam. Você acha que a criança ela vai relatar se acontecer fora de casa? Se ela mesma se tocando, o pai e a mãe brigou? Não vai, se alguém tocar de fora. Então, acolha essa criança, acolha as emoções, né? Uma maneira trabalhar as emoções, né? Da criança. Não dá recompensas rápidas para ela, como iPad, celular, ou doces, né? Mas se a criança tá triste, se a criança tá se sentindo vulnerável, tentar entender o porquê, né?
E adolescentes que veem os hormônios, sim, tem a questão de eles irem em busca de um tipo de prazer. E aí que entra a pornografia. Muitos jovens estão entrando no conteúdo, no conteúdo explícito, na pornografia, pra entender o que fazer na relação sexual. O Pornhub fez uma pesquisa que eles mostram no próprio site dele, Estatísticas Pornhub 2022, e mostra as principais pesquisas. Uma delas, que está entre as 10 mais pesquisadas, é o que fazer. Como fazer sexo. As pessoas procuram. Como colocar camisinha. Nossa. Como... Tananana, eles procuram. Então, essas informações num lugar totalmente disfuncional. Então, o que isso... Qual é a consequência para nossa geração? A pessoa olha aí, o homem e a mulher olham na pornografia o que fazer, traz pra realidade, o corpo não corresponde da mesma maneira. Porque aquilo lá é uma cena artificial criada pra te gerar um tipo de excitação que vai além do que o seu sistema de recompensa consegue suportar. E aí não é um conteúdo de sexo normal. É um conteúdo que envolve incesto, violência contra a mulher, homofobia, racismo. E aí você direciona. Eu entro no site, pode entrar, que você que tá assistindo me assistindo, pode entrar, entra no site Xvideos agora. E eu raso meu currículo se você não achar tais títulos. Olha só o que o tio faz comigo quando a mamãe não está olhando. Vamos ver como esse cara aproveitou dessa menina enquanto ele estava bêbada. Ele foi esperto. Esses são os títulos, né? Meu Deus. É isso que você acha. E as pessoas estão direcionando o desejo sexual, que é algo tão legítimo e natural, a esse tipo de conteúdo. Eu não tô falando que você não pode ter fantasias. Existem muitas fantasias saudáveis. O sensualismo, o erotismo, idealizar um casamento, idealizar alguém, uma relação íntima que você teve com alguém, andar de mãos dadas, cheirar um pescoço, gente, fantasias saudáveis. Agora, você direcionar o seu desejo sexual pra isso, é isso que eu sou contra. Eu não sou contra você se conhecer, mas hoje a masturbação, ela tá atrelada à pornografia. Então eu chamo de autotoque consciente. Pode conhecer seu corpo inteiro. E aí a gente fala isso pro adolescente. Você pode se conhecer, você pode se entender, né? Só que assim, vai vir às vezes o conteúdo e seu coleguinha pode mostrar, só que isso não é sexo. Vamos ver aqui, o que é sexo? E aí o pai explica pro adolescente. Teve um pai que falou assim, um pai e uma mãe, né? Mas eu disse, né, igual eu falei pra vocês, eles não vão ficar mais curiosos sobre isso? E aí, depois eles fazerem, né, o trabalho comigo, eles falam, Letícia, é muito interessante, porque depois que a minha filha e meu filho entendeu tudo, eles não quiseram saber mais nada. Os seus costumes se tornaram ainda mais puros. Então, quando a gente explica tudo de forma clara, eles começam a entender. Porque o cérebro deles é muito racional, a criança é muito inteligente, tá? No cérebro, informação. O córtex pré-frontal, informação. Então, eles vão entender se eles explicar. Agora, por exemplo, a igreja fala assim: não pode transar antes do casamento. Uhum. Explicando é o motivo, né? Não dá variar. Gente, o cérebro vai falar assim: ha, 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 ha. Não, a igreja é de menos, mas e os pais dentro de casa que E nem conversa com Nem os conversa filhos sobre isso. sobre sexualidade? Exato. Ah, não, pornô A não criança pode. vai aprender assim, olhando no celular, no computador e Então vivendo, fale né? tudo, mas o que é sexo? E às vezes até o pai e a mãe não sabem o que é sexo. Porque quem educa quem nos educa? Às vezes eles tiveram informações disfuncionais que nunca foram questionadas. Eles levam e passam pra frente. Às vezes os próprios pais são viciados em pornografia. Ai, gente. Aí Isso é o eles que tem pensam que- muito. Isso é o que mais tem. tem. Aí eles pensam que Sim. os filhos não conhecem, não sabem. E às vezes Eu é uma informação conheço, passada de uma pai pessoa pra que filha, é tá? casada, tem filhos e é viciada em pornografia. Gente, Você pega o celular da pessoa, você... os meninos Cheio de falam coisa. que é uma coisa que os pais incentivam. Os pais homens incentivam os meninos a ir num bordel. Casa das tias, das primas que eles falam. Pra perder a virgindade. Pra perder a E na Verdade. Cristal. É traumatizante. Aqui em Cuiabá é Deus! Cristal. É traumatizante pra esse menino. É. Os pais, não, tá se masturbando, tem que se masturbar. Tem que pegar todas mesmo. Tem que ver pornô mesmo, meu filho. E a menina, não pode falar sobre isso, a menina. E aí ela, ninguém fala. As meninas são as que mais são assediadas. Às vezes ela transforma em fetiche um abuso e um assédio que ela sofreu, porque nunca contou a ninguém. Então as meninas falam, Letícia, eu me sinto tão culpada porque eu transformei em uma fantasia sexual. Por quê? Porque nunca foi acolhida essa informação, nunca foi trabalhado isso. E Né? como que mulher assediada, né? Eu, pelo É menos, já muito. fui muito no meu... a maioria dos serviços que eu trabalhei, eu já fui Nossa. muito assediada. Mas não assédio, assim, de... Sei lá, de ficar passando a mão, não. Mas Verbal também. assédio verbal. Nossa, e assim... Eu sempre tive aquela personalidade de apaziguar, né? Então eu levava muito na esportiva, na brincadeira. Mas se eu fosse uma mulher bem brava, nossa, muitas pessoas perdiam até o emprego, porque eu já fui, né? Você já foi também ou não? Ah, todas, né?
mulheres. Eu falo verbal, né, amiga? Sim. Sim, Assédio infelizmente. verbal. Eu E já fui. dói, né? Dói porque a gente se sente muito impotente. E a maioria é homem casado. Eu ainda falo, gente, quem dera fosse um solteiro, né? Porque, Putz, né? Mas nunca é, nunca Só é. que o fato de ter isso na cabeça, de que o homem tem todos mesmo. Todo homem trai. Homem tem que perder a virgindade desde cedo. Todo esse negócio na mente do homem, né? Ele faz isso, ele verbalmente abusa de uma mulher e acha normal. Isso É é a normal, sociedade né? que nós vivemos hoje. É normal, não existe a preocupação, o Uhum. arrependimento, né? E olha É bem a triste essa gravidade. sociedade, né? Consumidores de É, pornografia têm mais chances de fazer isso segundo pesquisas. Mais chances de usar coerção verbal, álcool e drogas para coagir indivíduos a fazerem um ato sexual. E tem 6 vezes mais chances de estuprar alguém do que aqueles que não assistem. Então, uma hora você fica ali. Então, você já é um consumidor passivo, que você só tá recebendo aquelas informações e tá praticando alguma coisa em relação a isso, que é a masturbação. E uma hora você vai ficando tolerante. Você assistiu tanta violência e masturbou tanto pra isso que você fala. Ai, fala ok. Você fica assim, tipo assim, não aceita um não como resposta. Acha que pode assediar e não ter consequências. Então, você vai estar tolerando. Você vai se tornar um criminoso sexual a pessoa que assiste pornografia e se masturba pra ela? Não. Mas você se torna muito tolerante a temáticas criminosas. E se você tiver uma predisposição, pode sim. Pode É. sim. eu quero fazer uma perguntinha pra Letícia. A Maria é tão calma, né? Ela é muito cultivada. Eu sou assim. Às vezes eu queria ser um Gostei. pouco acelerada, sabe? Tem que ser mais assim, mais É. tranquilo. Mais tranquila, Aham, de boa. É... Porque hoje a pornografia é considerado um problema. Porque, como eu falei, né, ela invadiu as nossas casas, ela invadiu as nossas famílias. Eu falo que as pessoas estão se perdendo na sua própria sexualidade. Não sabem mais o que gostam, não sabem mais o que é uma relação. As pessoas estão indo em busca de um prazer e de um orgasmo. E esse não é o objetivo de uma relação sexual. Acham que é penetração e orgasmo. Não conhecem sobre as suas genitálias. Então, se a pornografia hoje for a principal fonte de educação sexual, as pessoas vão, como eu falei, ter essa informação distorcida a respeito de si próprio, do próprio corpo, errada, a respeito do que é um verdadeiro sexo. Eu falo que antes de você ter o prazer, não é que você vai em busca do prazer. O prazer ele precisa vir antes para você ter uma resposta do corpo. Então as pessoas querem ir em busca do prazer, o casal. Só que o prazer tem que vir antes, para aí o seu corpo funcionar. Aí os homens têm disfunções sexuais, uma ejaculação precoce que eles falam muito. Ai, broxar. Toda vez o broxa é X. Ejaculação eterna. A mulher não tá lubrificado o suficiente. Às vezes ocorre dela ter dor. A mulher precisa de uma preparação maior. Então, assim, separa, às vezes, separa o casal por eles não conhecerem essa temática que envolve um verdadeiro contexto sexual e afeta a vida de homens e adolescentes hoje, né? Crianças também. Então, eu falo que é uma crise de saúde pública global. Não é só no Que é Brasil. pouco discutido, né? Muito pouco. Quem fala sobre isso de uma forma assertiva, com viés científicos, né? Eu falo que meus seguidores são os pioneiros que vão também levar essas informações adiante. Tava até falando pra Letícia antes da gente começar aqui, gente, e é um assunto extremamente necessário. Porque quase ninguém fala sobre isso, né? Ninguém trata. Tem muitas pessoas que tratam sobre sexualidade humana, mas a É. pornografia em si é meio que um clamor de muitas pessoas, principalmente os homens, que precisam de alguém para instruir. Precisam de uma ajuda, porque como ainda é um tabu, eles sentem muitas vezes vergonha de contar isso para pessoa, às vezes para a própria esposa, às vezes para um médico, porque o homem tem isso, né, gente? Porque a mulher, deu algum problema, vamos na Uhum. ginecologista. A mulher menstruou pela primeira vez, vamos na ginecologista. Agora, e o homem? E o homem que não vai num médico especialista? E o homem que não vai, às vezes, num psicólogo para pedir ajuda, para conseguir sair? Uma vez, eu ouvi um podcast alguns anos atrás, inclusive, e era uma mulher especialista também nessa parte de sexualidade. E às vezes a gente fala que a pornografia ela traz ali a masturbação e a gente acha assim, comum, tá conhecendo o corpo, é aquela coisa, né? Se masturbou hoje, né? Tá se conhecendo, um prazer, enfim. Mas quando a gente leva para um caso de literalmente doença, nesse podcast que eu ouvi, a mulher ela falava sobre um caso
de um rapaz que ele se masturbava tanto que sangrava. Uhum. Que Às vezes até sangrava, fissuras no Meu tênis. Deus. que ele usava short branco e sangrava. Sabe, você. É uma Sabe doença, né? aquela coisa Acaba virando. que nunca Uhum. satisfaz? Você faz e nunca satisfaz. Então a É. gente. É como se fosse abrir um presente, ele estivesse sempre vazio. A sua satisfação nunca vai ser suprida. Que precisa, para fazer alguma coisa, precisa se satisfazer antes. Aham. Todos os dias, sempre aquele negócio. Então a gente vê que é realmente uma doença que precisa de ajuda para poder sair. E tem gente que fala, é só você querer parar. Né? Eu quero até falar sobre isso contigo, porque a gente sabe que não é assim tão fácil você conseguir largar a pornografia, largar a masturbação, principalmente pessoas que estão há muitos anos envolvidos nesse mundo. O que que você falaria para as pessoas que estão te ouvindo agora? O que que elas podem começar fazendo para elas começarem a se libertar mesmo de uma situação, de um momento como esse, que é A a masturbação, a né? A masturbação, a pornografia. pornografia. E a gente só tá falando desses dois, mas é o que você falou, né? Acaba levando, às vezes, pra pedofilia. Às vezes acaba levando pra sexo com animais. Então a Uhum. gente vai. É porque a pessoa ela não se satisfaz mais. Primeiro ela não se satisfaz com ela Exato. mesma. Aí depois ela não se satisfaz, por exemplo, um homem não se satisfaz com uma mulher. E aí ele vai se tornando insaciável, aí ele passa pros animais, aí passa pras crianças, Aham. aí passa pra gente morta. É Bem porque isso mesmo. acaba virando uma doença, né? É uma coisa É, insaciável, Começa a né? ver as pessoas, os animais, como objeto sexual. Começa a Exato. afetar a mente da pessoa, né? É. O que que você falaria, Letícia, para quem está assistindo a gente aqui e quer se livrar disso, ou pelo menos começar Qual é o primeiro passo para quem está envolto nisso? Isso pode acontecer, viu? A pessoa, como eu falei anteriormente, fica tolerante, habitua-se a isso, habitua-se a assistir, o cérebro fica habituado e dessensibilizado ao prazer. Precisa de doses maiores para ter o mesmo nível de estimulação de antes. Então é uma faca de dois gumes. Tem a sensibilização, então qualquer conteúdo de nudez, pornografia, vai deixar ela mais excitada e desensibilizado também. Porque ao mesmo tempo é que ele tem muitos químicos, mas ao mesmo tempo o cérebro ele vem pra controlar e ele precisa de mais, 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 mais. E vai pra cantos degradantes desse nível, igual você falou. Mas o primeiro passo de todos, pra quem não entende nada a respeito da indústria pornográfica, é você entender sobre o inimigo que você quer combater. Então, a conscientização é o primeiro passo. Conscientizar essa geração a respeito dos perigos do conteúdo explícito e dar alternativas para que elas possam direcionar o desejo delas de maneira mais saudável, né? Que tá tudo bem você conhecer o seu corpo, de que seu desejo sexual é legítimo, que você pode sentir por outras pessoas, é o que faz nos encontrarmos com outros, né? Só temos 3 instintos básicos: sede, fome e desejo sexual. Imagina se a gente ignorasse. Como que eu ia me sentir atraída por uma outra pessoa, ter filhos, etc, né? Então, explicar que tá tudo bem ela ter esse desejo, que o corpo dela tá tudo bem, explicar as partes íntimas, falar que ela pode conhecer e entender sobre as genitálias. Meninas às vezes não sabem, não conhecem suas próprias genitálias, os homens também não. E entender, né, como ela pode trabalhar essa questão com outros, caso isso venha à tona na vida dela. Então, como eu falei, às vezes na roda de amigos pode ter, às vezes o colega pode mostrar, como que ele pode trabalhar a internet, como que ele pode desenvolver um filtro do que chega perto dele, né? Porque às vezes você não espera. Você assiste um filme, você liga a rede social, você não espera o que pode acontecer, né? Tá em tudo, né? Tá em tudo. Então você tem que ter um filtro, né, do que você vai estar expondo o seu cérebro, né? Quais informações são adequadas para que você não se torne um consumidor passivo, né, o resto da sua vida de tanta desinformação, né? E buscar a verdadeira educação sexual, né? E pode contar comigo nesse processo, né? A gente faz esse trabalho, tem colegas meus também da mesma área que faz. E trabalhar juntos essa questão, para que você tenha informações certas, assertivas a respeito do sexo e da sexualidade. Falando nisso, Letícia. Fabrício, você consegue colocar o livro da Letícia aqui no telão pra gente dar um pouquinho? Gente, a Letícia, ela é autora também. Ela tem um curso falou. chamado Desponifique. Verdade. E Tem. ela também é autora. Ela esqueceu hoje o livro dela, mas... Esqueci, gente. Minhas cópias também estão esgotadas. Né? Tem só o digital no meu site, especialistax.com. Se você quiser ter uma cópia online, você vai ter. Ah lá, ele ali. Ai, Ó, xodózinho. então, se Que meu você... filho, né? O filho, meu primeiro filho. E agora está vindo outros. Em breve, aguardem. Quem sabe eu faço mais cópias desse também. Então, se você... É bem informativo.
Então, se você quiser... Próxima vez eu trago ele, viu, Aí, Lana? verdade, a Letícia vai voltar aqui com a gente, viu? Verdade. E se você quiser ter acesso a aprender um pouquinho mais com a Letícia, compre o livro dela, aprenda mais, né, para Verdade. poder se libertar. É muito importante, pessoal. Acho que é o primeiro passo pra você entender um pouquinho sobre esse mundo aí. E Letícia, agora falando ali, voltando na parte infantil, né? Porque a gente sabe que é todo um crescimento para a gente chegar em uma sexualidade muito aflorada, tanto na adolescência quanto na juventude, enfim, pelo resto da vida. A gente começando ali na parte infantil, o que você acha sobre manter relação sexual? Por exemplo, um pai e uma mãe, né? Às vezes por condição financeira mesmo, às vezes não tem uma casa maior, ou às vezes não tem uma ajuda, e acaba acostumando o filho a dormir com eles dentro do quarto, né? Teve o primeiro filho, grudou, e aí coloca a caminha, o berço da criança do lado da cama, e aí eles acabam tendo relação sexual pelo fato da criança, meu filho tá dormindo. Ele ainda é muito Polêmico esse pequeno, assunto. polêmico, é polêmico. E ele ainda é muito pequeno, ele ainda não consegue entender o que significa. Então eu vou aproveitar que ele dormiu agora, ele dorme 8 da noite, 9 horas, vou deitar ali e vou manter relação sexual com meu marido. E porque ele não tá escutando e não tá entendendo nada. O que você acha sobre isso? Porque eu sei que isso afeta muito a mente de A pergunta é extremamente pertinente, porque dos vídeos meus do YouTube, o que mais tem acesso foi o que eu coloquei sobre essa temática. Os Ai, pais sério, gente? é o que Olha. mais tem acesso disparado. Nossa, não É sabia. sobre isso. E os milhares de comentários, tem mais de 5.000 comentários, falando o quanto que isso traumatizou. E o pessoal falando, nossa, achei que tinha acontecido só comigo. E o quanto isso foi traumatizante. Não importa se é um bebezinho, não importa se é uma criança. A energia do contexto sexual mexe ali com a mente. Às vezes eu também, a criança pequena, né, eles comentaram assim, meus pais acharam que eu estava dormindo. E eu não estava. E ela pode não entender o que é sexo, né, no contexto principal da palavra, né? Mas aquilo fica na mente deles e gera traumas terríveis por toda a vida, né? Então os pais cometem muito esse erro com bebês, com crianças pequenas, achando que não tem nada a ver, já dormiu ou tá no mesmo quarto de hotel. Não, pessoal, não façam isso, né? Aquela energia ronda ali por aquela criança. Ela vai ter dúvidas, aquilo vai gerar uma disfunção em relação à sexualidade dela, que já está sendo aflorada. Bebezinhos sim expressam sexualidade, tá? Em dar banho, trocar fraldas, né? Então não é normal, né? Isso pode gerar ali consequências para essa criança, certo? Psicológicas principalmente. Aham. É bom a gente falar sobre isso, porque tem muitos pais que pecam nisso. Nossa, muito, 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 muito. Gente, a gente sabe a importância da relação sexual por um casal. A gente sabe disso, principalmente para quem é casado. E às vezes Com você, certeza. por condições financeiras, às vezes você só tem um quarto dentro de casa. E aí você dorme com o seu bebê. Cria outras possibilidades, Não é- pessoal. Isso não é motivo. Cria outras possibilidades. Vai Vai pro pro banheiro. vai pra sala, Falamos junto. vai pra cozinha, vai pra lavanderia. Eu espero essa criança não estar em casa. Eu espero a Melhor. criança, ou tem aquele dia do casal, deixa o filho Verdade. com o avô, com a avó. Ganhar um Vale Night com a Dinda, deixa com qualquer outra pessoa, É né? verdade, mas Sim. não exponha a sua criança, não exponha o seu filho Isso. nessa situação, achando que ele está dormindo. Porque tem inclusive eu sigo a Liliane, psicóloga. Ela fala também bastante Você sobre conhece sobre ela, né? isso. Que ela é especialista em abuso sexual, criança, essas coisas. E eu vi um caso que falou sobre uma cartinha de uma criança. Gente, só para vocês terem noção, uma criança de 7 anos. Eu não sei qual foi o contexto ali dentro da sala de aula. E a criança tinha que escrever uma cartinha para a professora, não sei sobre qual assunto. Mas aí a criança escreveu que o pai dele estava batendo na mãe dele. E aí a professora ficou sem entender. Mas, na verdade, o que ele estava querendo dizer ali na cartinha? E o pai dele não estava batendo na mãe dele, ele estava tendo relação com a mãe dele. E às vezes o barulho, às vezes a mãe gritando, sabe, aquele movimento do sexo mesmo. E ele estava entendendo na cabecinha dele, de uma criança de 7 anos, de que o pai estava maltratando a mãe dele. Meu Deus. Olha Então- a problemática. Meu Então, para Deus. ver como é a situação, a criança ali pensando que o pai tá maltratando a mãe, que estão numa violência.
e sem entender nenhuma no contexto, né? Então, para ver como é o tamanho da problemática, não expor o seu filho a isso, não expor a sua criança a situações como essa. Quer manter relação sexual, vá para um outro contexto, vá para um Isso. outro Bem ambiente. constrangedor, né? Extremamente, extremamente. Não tenho. E sobre esse dito aí de criança também, Letícia, eu quero fazer uma outra, já que você é especialista em sexualidade. Até que idade pode, por exemplo, um pai e uma mãe tá tomando banho com uma criança e ficar ali pelado na frente? Ah, eu não recomendo. Não Se recomendo. trocar na frente, às vezes não recomenda, por exemplo, mãe com filho, mãe com filha, pai. Ambos, não Ambos. recomendo. Os pais Fala um darem- pouquinho sobre isso pra gente. Não recomendo pais darem banhos nus com as crianças. Independente se é o pai com o menino ou a mãe com a menina. Se for ao contrário, piorou, né? Porque tá tudo bem você explicar pra ela que tudo tem momentos certos. Porque senão, você tem que entender, a criança ela tem que entender que o corpo dela é bom. As partes íntimas são tão, como eu falei, naturais, boas, especiais, quanto outras. Mas se ela ficar nessa exposição, tanta exposição, ela vai se sentir muito tranquila em, por exemplo, ter essa exposição com coleguinhas, Vai né? achar natural. Inclusive crianças têm a questão das brincadeiras sexuais, né? Às vezes brincando de médico e ela já começa a querer ter uma curiosidade maior e pode até tocar em outra criança. Existe o abuso sexual entre crianças, não sei se vocês já ouviram falar, que ela direciona o comportamento sexual pro irmão mais novo. Não. Ou primo pro primo mais novo. Então acontece muito. Nossa. Inclusive teve aqui em Cuiabá um caso de abuso do menino de 10 e abuso de 8. E é o que mais acontece. Por quê? Porque às vezes acontece isso dos pais terem relação no mesmo quarto, dos pais tomarem banho juntos, dela ter acesso à pornografia. Então, não faça isso, né? Explique que a hora do banho é uma hora que ela pode estar ali sozinha, né? Se dar banho, inclusive, é muito melhor. A Liliana fala sobre isso, né? A criança, ela saber como fazer a sua higiene, saber se tomar o banho sozinha, né? Do que os pais ali ficarem expostos, né? A isso, a essa sexualidade. Tá tudo bem, mas essa exposição, essa tanta exposição, pode fazer com que ela desenvolva esses comportamentos sexuais, essas brincadeiras sexuais com outras crianças. Aí não é legal. Fala que tudo tá no momento certo e que não é legal ficar mostrando as partes íntimas pra outros. Né? Então isso aí pode fazer com que ela confunda os momentos apropriados de onde, E né? quando for Se dar. deve tirar roupa ou não. Quando for dar banho. É igual bicho, aqueles bichinhos de plástico, né? Não é legal criança brincar, porque quando vê tipo uma aranha, um sapo, vai achar que é normal, pode pegar. É tipo Ah, isso. Nossa, É tipo isso, é nem tinha verdade. pensado nisso, é verdade. Eu tenho uma filhada que eu beijo muito ela e eu tô analisando que eu vou ter que maneirar, porque eu sou muito toque físico, né? E eu Uhum. beijo muito ela. Também sou. E aí, ela tem mania de assim, onde ela chega, se ela vê um amiguinho, alguma coisinha, ela beija, porque ela acha que é natural. Por exemplo, eu levei ela no parquinho lá no condomínio, né? E aí ela achou uma bonequinha, LOL, na areia brincando. E quando ela pegou a bonequinha, a primeira coisa Ela que ela beijou. fez foi beijar a bonequinha. Interessante. E aí Olha só, depois- as crianças é, são muito E aí depois repetem comportamentos, a tem gente muito tem uma espelho. priminha maior, né? E ela chegou nessa nossa priminha e beijou a mão dela. Fez assim, Nossa. porque ela é pequenininha. Então, assim, por que que eu percebo isso? Ela só recebe muito beijo, muito amor. Então, ela acha que isso é natural, ela fazer com todo Com mundo. todo mundo. Eu vou Tem que ter explicar os momentos apropriados. vamos ter até que, eu vou ter até que parar um pouco de beijar tanto ela, entendeu? Porque ela tá achando até que é natural. E eu sou a que mais fico toda hora. A gente fala, é natural, né? Igual o corpo. É natural essa ação e é natural o corpo É. humano. Só que tem momentos apropriados, né? Pra tais ações. E pessoas. É que aí ela vai achar Exato. que é natural qualquer pessoa beijar Qualquer, ela. exato. Ou ela Exatamente. beijar Esse é o qualquer ponto. pessoa, né? Aí que entra o perigo, né? Exato. E um negócio, uma dica em relação a esse banho com criança. Nunca dê pelado, mas coloque uma roupa, um vestidinho velho. Um Uhum. vestidinho velho e vai dar banho no seu filho de vestidinho, É. né? Com short, uma blusa de ficar em casa. Sempre tampando ali, né? Pra pessoa pra criança não ter aquele acesso, porque ela não entende. Às vezes ela olha, a Liliane mesmo fala sobre isso, né? Às vezes a criança lá vê
os seios da mãe, não entende o que é aquilo, e aí quer ficar olhando também de outras pessoas porque tem a curiosidade. Então, Exato. é muito isso. Vou fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Lê, quais são as consequências sociais da pornografia? As consequências sociais, como eu também falei ali, né? Envolve a questão da pessoa. Ela afeta a própria vida dela e a pessoa fala: Não, Letícia, aqui tem, tá tudo bem, assiste um pornozinho aqui uma vez ou outra. Só que não é somente você. Quando você assiste esse conteúdo, você não afeta somente a sua vida, mas de todo mundo que tá ao seu redor. Principalmente nos seus relacionamentos, que pessoas que estão próximas com você, da sua família, pode ocorrer uma dissolução familiar, mas também a questão do social. Você fica tolerante a crimes sexuais. Então, você começa para pessoas mais novas. O título principal em sites de pornografia no Brasil, segundo a The Economist, é novinhas. Brasileirinhas, novinhas, meninas novas, teens. Você Tudo começa. e também um detalhes, né? Uhum. É tudo no diminutivo, né? Exato. Tem uma. Exato. É muito. Eu acho até às vezes assim, muito vulgar. É tudo muito no diminutivo. Isso. E aí ela começa a ter um outro olhar com meninas mais novas, o rapaz. A achar que tá tudo bem ser mais agressivo, aumenta essa dinamização dos relacionamentos, né? O homem, a pornografia, ele é sempre poderoso, a mulher é mais submissa, né? Tolerância à violência, tolerância a assédio, acha que tá tudo bem, que não tem problema. Então isso tem consequências o quê? Sociais pra nós, né? É uma crise de saúde pública, inclusive, graças a Deus o governo ele tá reconhecendo essa questão, né? E quem procura mais a pornografia, homem ou mulher? Olha, no começo do Polêmico, no né? começo do meu Insta, tinha meio a meio. Eu olhei lá as estatísticas do Insta e das outras redes sociais, tava assim, 60% homens, 40 e poucos por cento mulheres. Tava quase batendo. Agora, tá estatística, 90, mais 90% homens. Não. Mas mulheres assistem. Mulheres assistem. Só que elas acham que não é um problema. Elas falam, eu consumo uma vez aqui ou depois, mas... Não, não importa se você é um consumidor pouco, ou assiste pouco ou muita, esporádico ou não, violento ou não, tem efeitos negativos sobre a sua vida. É eliminar de vez, né? É eliminar de vez. É eliminar de vez, mas não assim, não vou assistir mais pornografia hoje e pronto. Não, não é assim, a pessoa não vai conseguir. Porque ela aprendeu a vida toda dela dessa maneira. E como que o indivíduo ele pode fazer para romper esse vício da pornografia? Como eu falei, né? Conscientização é o primeiro passo, gente. Conscientizar, entender sobre a indústria. Não adianta você falar, nunca mais vou assistir. Não, entenda sobre ela, porque que ela é uma indústria tão nociva. Né? Entenda sobre as atrizes e atores que estão ali fazendo esse conteúdo que é tão prejudicial pra vida deles. Eles estão ali gemendo, falando que tá tudo bem. A mulher ali tá sendo estuprada por 5 caras, ela tá gemendo, ela tá gostando, ela tá provando aquilo. E aí, saber que na vida real, procurar a atriz mais pesquisada de todos os tempos, Lana Rhoades. Oi, Lana. A atriz mais pesquisada de todos os tempos. Tá em número 1 até hoje, 3 anos consecutivos. Ela é o quê? Atriz pornográfica? Ela é atriz pornô. Até hoje? Não, Ela ela só parou. ficou 3 meses na indústria igual a Mia Khalifa, que o pessoal acha que ficou um tempão, ela só ficou 3 meses. Mas tem consequências psicológicas até Ela hoje. desencadeou depressão, síndrome do pânico. A mesma coisa que Lana Rhoades também. Fora as infecções, né, sexualmente transmissíveis. Amiga, ela é número 1. Ela é número 1 e até hoje é a mais pesquisada e ela passou por tudo isso. Ela tem um podcast, né, também, e ela chora falando das cenas que o cara fazia xixi na vagina dela. Ela falou que quando ela entrou, foi consentido. Quem apontou uma arma na cabeça e falou assim, não, Ela foi entrou porque ela quis. Ela quis. Tem muito da questão do tráfico sexual humano, que a pessoa viaja para outro país, vai ter melhores condições de vida, achando que vai só tirar foto, ser modelo. De repente ela se vê nessas condições, o cara pega o documento, ameaça não pagar. Tem sim, é tráfico sexual. Mas tem pessoas consentidas, mas saibam que elas falam assim, não, eu concordo em fazer tal cena. De repente ela vê que pra você manter esse mercado, nesse mercado você tem que fazer cenas que você nunca achou que você teria que fazer. Anal, vaginal ao mesmo tempo, com 2 pessoas. Uma delas falou o seguinte, inclusive você pode assistir o documentário Hot Girls Wanted, que elas falam o seguinte. Eu acho que esse vídeo não deve ser diferente de como as vítimas de estupro se sentem. Como eu estou me sentindo agora. Bem pesado, né? Então, conscientize-se a respeito disso. Se você estiver preso nessa questão, não tente sair por conta própria. Não vai ser funcional, né? Busque um profissional adequado para que possa te ajudar nessa jornada. Essa Lana, eu tava lendo, né, sobre ela. E ela falou que tinha cenas que era só de performance. Por exemplo, assim,
Sexo performático Isso, aí. ela tava lá tendo aquele sexo, só que ela ficava assim, meu Deus, o que que eu posso fazer pra melhorar? Vou dar uma Pra gemida vender melhor, mais. pra vender mais. E ela disse que na cabeça dela ela só pensava em vendas, tanto que ela foi Aham. considerada número 1. E aí ela falou assim que ela falava, vou fazer uma gemida diferente, vou fazer Aham. tal coisa diferente, vou Gente, chupar diferente. é tudo fake news, aqui é tudo É mentira. tudo. Você tá E sendo só ela, mais um entre os isso. E enganados ela aí. falou que, Mas um tipo, consumidor, né? e ela falou que isso causou um Uhum. trauma até hoje nela, que ela não. E detalhe, hoje ela não é uma pessoa que faz sexo. Aí ela falou que tem Ela tem. receio sobre isso. Ela disse que é muito difícil para ela fazer sexo, ela tem que gostar muito da pessoa e ela é uma pessoa assexual, que ela, tipo assim, é assim que Uhum. usa, né, a palavra, Aham. que ela não gosta de ter relação sexual porque criou um trauma dentro dela. E ela começou a Ai, chorar gente, é falando terrível, isso, é terrível. porque foi bem traumático. Pra É ver, terrível. né? Faz toda uma disfunção do sexo, algo que era pra ser Prazeroso, bom, né? Bom. prazeroso, Virou um trauma, né? dentro de um relacionamento, dentro de uma segurança, a gente vê toda essa encenação, né? E não só a encenação tanto de palavras quanto de ações, de atitude, aquela coisa muito forte, mas também todo um contexto, né? Mas é as consequências, né, das Sim. atitudes, porque é como a Letícia falou, ninguém apontou uma arma para ela. Ela foi porque ela quis, né? Aí, Então, uma querendo ou vez que não, você entra, você fica é, meio que sem saber se tem possibilidade de sair ou não. ela entrou achando Aham. que era uma forma, eu vou fazer só Isso. um pornô. Dinheiro Ah, fácil. e Igual detalhe, OnlyFans. isso, ela achou de. Primeiro que ela pensou em dinheiro. Segundo que ela fala no relato também que ela achou que para fazer pornô, para ser atriz pornográfica, pornográfica, né, que Uhum. fala, ela não precisava transar, entendeu? De De verdade. verdade. Ela achou que não precisava, amiga. E detalhe, quando ela descobriu que ela tinha que transar e ainda sem camisinha, foi tipo assim, Cara. né, surreal para ela. E ela tem vários traumas, é como ela citou aí, de diversas coisas. Ela não consegue nem tocar no assunto. Quando ela fala nas entrevistas, ela chora, porque É. é um trauma muito grande dentro dela, sabe? Pesado, É né? É pesado. muito pesado. Ela fala também na entrevista que quando ela, tipo assim, fiz um vídeo agora, né? Aí o próximo, do intervalo do próximo, ela tinha ataque de síndrome do pânico, dava os ataques nela. Aí ela foi desencadeando várias doenças emocionais. Como um vídeo mesmo. Teve casos também que eu ouvi de mulheres que tinham outra profissão, por exemplo, tinha uma que ela era professora de inglês e ela começou a meio que associar como atriz pornô, né? Então ela começou a fazer os dois trabalhos. E teve um momento em que ela gostava tanto de ser atriz pornô que ela largou a vida de professora de inglês e virou só atriz pornô. Então, para ver mesmo que existem situações É que uma do TikTok? não sei. Faz tempo que eu vi, Ah, faz tá. tempo. Faz tempo que eu vi. Foi inclusive no Facebook um vídeo dela, né? Ah, Eu acho que nem tinha TikTok ainda. Mas eu lembro porque foi um caso assim que eu fiquei pensando. Às vezes não é só pessoas que estão de fato necessitando, mas tem pessoas ali também sim. que gostam e que não conseguem sair. É porque é um dinheiro fácil e rápido, né? É, se Mas engana quem pensa que é um dinheiro fácil e rápido. Doloroso. não, no sentido assim, Não, porque. Não, parece. pejorativo, Não, mas é no pejorativo. começo, só que depois tem um custo muito alto, porque elas Você tentam fala sair da indústria achando, né, que isso. vai ter ascensão em outras áreas e não tem. Elas têm um preconceito do mercado profissional. E Paga elas um, voltam a fazer conteúdos paga um pornográficos. preço muito alto, né? Isso. Porque assim, cria problemas Ainda tem essa emocionais, questão. Uhum. entendeu? E Letícia, Psicológicos. é uma outra situação também. É sobre caso de pessoas principalmente não só de pedofilia, mas também de pessoas assim que não conseguem mais se satisfazer com outros humanos, com outras mulheres, homens, enfim. E eles acabam comprando bonecas. Bonecas de plástico. Eu sei que agora parece que também. Você até postou, né, inclusive, no teu Instagram, Postei. sobre Aham. alguns bebês. Meio que tem sido uma forma da pessoa se livrar, tanto, eu tenho um pedófilo. E aí ele compra uma criança, uma boneca, alguma coisa assim,
para evitar com que ele faça de fato isso com uma criança de verdade e vá para uma boneca. Ou também homens que estão ali assistindo a pornografia. E aí a gente sabe que o sexo, ele não é igual uma pornografia, né? E aí ele acaba não se satisfazendo ali durante o sexo. A mulher não é igual uma atriz pornô. E ele vai e compra uma boneca que tem um corpo perfeito e faz tudo o que ele quer. O que que você acha sobre essas situações de bonecas infláveis, de bebês infláveis? Você acha de fato que é uma solução para um caso como esse? Ou piora, ou tudo bem, tranquilo? O que que você acha sobre isso? Existem brinquedos eróticos tranquilos, né? Existem lubrificantes, existe como que esquentam, que vibra, existem usados em fisioterapia pélvica, né? Tem uns que os casais podem usar para apimentar, tudo bem. Agora, os que imitam genitálias, igual aqueles pênis enormes, dá essa falsa crença de que só se o homem tiver um membro enorme, a mulher vai ter prazer. O que não é verdade. É um mito, né? É um mito. E os homens ficam inseguros e as mulheres ficam cobrando. O homem tem que me dar prazer. Coloca a responsabilidade só no homem, né? Sabendo que cada um é responsável pelo seu próprio prazer. E os homens comprando aquelas vaginas apertadas, que são aqueles brinquedos chamados flashlight, se não me engano. E uma vagina não é total, não é daquele material. Tem diferentes formatos, não é rosinha, bonitinha, lisinha, igual aqueles brinquedos. Ah, boneca então nem se fala. Ah, vai ficar só no pornô porque é só uma fantasia, Letícia. Eu não quero que aconteça. É só na boneca porque eu não quero que aconteça na realidade. Não. Você estando na pornografia, né? Você começa a colocar todos os contextos da sua vida em cenários sexuais. Então, sim, você vai trazer pra realidade. Né? Então, imagina se essa boneca tem um rosto de uma criança. E tem, né? A maioria tem um rosto muito angelical. Bochecha rosada, parecendo que é... Você não sabe se ela é adulta, se ela é adolescente ou é criança, aquilo lá. E esse do bebê, então, nem se fala. Né? Isso aí isso é mais que um crime. Porque no nosso país existem muitos casos de estupro de bebês. Recém-nascidos. Nossa, gente, os vídeos são terríveis de assistir. Ninguém consegue ficar um minuto ali vendo aquelas cenas de como que é. Né? Junta ali um ânus com a vagina. Gente, é terrível. Uma tortura, né? É uma tortura, é um crime, né? Então, assim, a pornografia ela tem que ser explorada nos áreas aqui que a gente tá vendo, né? Que é no contexto social, que é no contexto do online, mas também tem que explorar o lado criminoso que está acontecendo e ninguém tá olhando, ninguém tá vendo quanto isso pode afetar e mexer com a vida de alguém, né? De certa forma que a torna ela um perigo para a sociedade. Sim. Esses dias eu tava no carro e eu escutei na rádio um pai que estuprou a própria filha. Falei, meu Deus, esse Na pornografia homem... é só um fetiche, né? Um incesto. Eu fiquei assim, Agora traz pra horrorizada. realidade. Traz pra realidade. Meu avô até brincou, falou, Jesus tá voltando. Porque assim, ele teve, né, 7 filhos. Quantas netas, né? E ele não entra isso na cabeça dele, né? Eu falei, nossa, avô, tipo assim, é um estado de calamidade terrível, né? O pai fazer isso com a própria filha. Letícia, você falou aí algumas situações da penetração tanto por trás quanto pela frente e atrizes pornôs. O que você acha sobre sexo anal? Porque a gente sabe também que muito Polêmico. dessa... Polêmica, Nossa, mas a gente Ai, precisa tratar sobre isso, porque é a verdade. gente precisa falar sobre, sabe, a sociedade, as pessoas, elas precisam disso. É tanta informação que chega com música. Aquela música da Luísa Sonza, Cadela de não sei quem, que faz o show Ai, deitada, Não, e de perna pra cima. e as músicas do... MC Poquinho. Não, ele também. E a do Zé Felipe também, né? Meu Deus. Da Gente, Virgínia. Nossa, não. senta, Só senta, gente. senta, só senta. Não, E todas aí as eu vejo músicas crianças reproduzir os vídeos que tá Tá viralizando tudo indo pro no inconsciente, tá? TikTok. Uma hora vai vir Eu à fico, meu tona. Deus do céu. Todas as músicas hoje estão assim, né? Estão uma coisa. E sinceramente, isso pra mim não é liberdade sexual. Nunca. Isso não é. É você ser escravo dos seus Isso não é desejos. Você não sabe quem empoderamento. você é, você tá sendo moldado ali, sendo refém dos seus prazeres. É uma desejos. mulher que fica se jogando no palco abrindo a perna. Isso, gente, isso não é empoderamento. Me Eu desculpe, nunca- mas nunca isso vai não é ser. empoderamento. Isso não é uma liberdade. Na verdade, você tá se tornando literalmente um objeto, uma mercadoria. Sim. As mulheres, elas lutam tanto para não serem vistas como um objeto e isso é o quê, né? Exato.
Então, a gente precisa falar sobre pornografia, sobre sexualidade, e a gente sabe que o sexo anal, muito do que vem, é porque vem na pornografia, ao sexo anal, e acha que é bom, e é aquela coisa, mas a gente sabe que faz muito mal, né? No caso de fisiologicamente. O que que você acha sobre isso? É permitido fazer sexo anal? Não tem problema com o tempo? Como é que funciona esse caso? Eu vejo que muitos homens, né, têm essas preferências. E aí tem que ver se é o âmago da sexualidade dele, que é uma coisa. Mas muito do que eu vejo é influenciado pela pornografia. Mulheres, a maioria das mulheres sentem muito desejo na pornografia, né? Elas demonstram estarem sentindo prazer com aquela relação anal, que é muito arriscada, muito dolorida, né? Se não tiver uma preparação ali, porque não foi feito pra receber um pênis, né? O ânus. Então, perceba se é o âmago da sua sexualidade, se é uma influência da pornografia, se a outra pessoa vai se sentir confortável, porque não é natural, não adianta falar que é, porque não foi feito ali, gente, não foi feito pra ser penetrado, não foi feito pra entrar alguma coisa, né? Pode acontecer doenças, infecções terríveis, gera muita dor também. Então, assim, trabalhe isso, reflita sobre essa questão, viu? Principalmente os Fora, homens que ficam ali no é, pé da no mulher. pé, todo homem pede, né? Eu acho, Quando que assim, você vai liberar, hein, a gente? Como se maioria fosse a das minhas ditadura de amigas, liberar o ânus. elas comentam, né? Que, Sim, e assim, também é pecado, né? Se você for ver na palavra de Deus, na Bíblia, tem tem mais essa esse questão. Se você quesito, tem colocar mais a essa religião, questão. né? Se você for colocar a religião, é pecado também. E Que ela pode fazer ter um hábito saudável. O cérebro dela entende que uma solução rápida pro estresse, pornô. Uhum. Uma solução rápida pra rejeição, carência, pornô, 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 pornô. E ela aprende a responder, né? E não consegue lidar com suas emoções, com suas questões e direciona tudo para um alívio rápido e instantâneo, né? Começa a ser automático. Porque o cérebro é preguiçoso, ele busca a solução mais fácil pro Uhum. estresse. Para gastar menos energia, né? Exato. E aí ele começa a direcionar. Então, procrastinação. Porque depois do orgasmo, né? Depois daquele boom, fala, putz, o que eu fiz? O que eu tava pensando? Você não tava pensando. Esse foi o problema. E aí, uma consequência terrível, inclusive saindo no BBC News, CNN, que é quando você mais consome pornografia, tem a maior probabilidade de reduzir o seu cérebro a um estado mais juvenil. Nossa. Porque você não treina, seu corte pré-frontal, uma rede de neurônios não é treinado, não é desenvolvido, você faz as mesmas coisas dia após dia, nunca questiona suas ações, nunca não desenvolve seu social, não tem hábitos saudáveis, sempre prazer rápido, né, não é duradouro, vai reduzindo pro estado menor, juvenil, e você fica procrastinando atividades, não desenvolvendo, dificuldade de relacionamento e todas as outras questões É, que envolvem e psicológico. dificuldade também para fazer com que Aí tem as disfunções sexuais. a parceira, né, chegue no orgasmo, porque Prinça, vai Uhum. ejacular super rápido. cada um é responsável pelo próprio prazer. Então a mulher é responsável pelo prazer dela, não é uma responsabilidade do homem, e o homem é responsável pelo prazer dele, né? Só que acontece de às vezes ele tá preocupado, putz, o que meus alunos falam? Putz, eu tô preocupado em dar prazer, eu tô preocupado com o desempenho, se ela vai gostar, com o meu corpo. Se ele olha muito pro corpo, se ele olha muito o tamanho de pênis, cara, não vai ser uma relação alegre. Vai ser uma relação lúdica. Sexo é pra ser uma relação alegre, lúdica, feliz. A mulher tem que entender o corpo dela. Olha só, o Criador é tão perfeito que ele criou um órgão só pro prazer feminino. Não serve pra o clítoris não serve pra outra coisa. Ele é um órgão do prazer e fica fora do canal vaginal. Uhum. Então a mulher não sente prazer com a penetração. Cara, a mulher fala assim, tem um problema? Só que não, tá fora. E nós Uhum. não temos terminações nervosas dentro do canal vaginal, é bem no início e aí o homem fica naquela penetração e tal, ele fica preocupado, ele vai falhar, né? Ele fica com esse medo faz com que o corpo dele não funcione e a mulher também fica naquela preocupação. Mas a relação é pra ser confortável, é pra ter o prazer antes, né? Ter aquela conversa sexual, às vezes o casal está super bem fora da cama e na cama não consegue ter. Tem essa barreira. Então não é porque o casal se dá bem que ele vai se dar bem na cama. Uhum. Tem que ter uma condução, tem que ter aquele momento do antes, aquelas massagens, conversar. Olha, agora eu vou fazer isso. Olha, você tá gostando disso, Preliminares. daquilo. Penetração é só um Uhum. detalhezinho. A penetração é o último detalhe. E você pode sim tocar no seu próprio corpo enquanto tá na relação, vai curtir o próprio corpo.
Ou gozou, parou, fica a ditadura do orgasmo, se gozar, não, continue com outros meios. Né? Se o homem for mais rápido, agora eu sou a favor do livre orgasmo, a pessoa tá com vontade, vai ficar controlando uma coisa que já tá vindo, mas minha mulher, não, ai, para, não, espera. Não, tudo bem, mas se você chegar lá, continue com outros meios, né? Você tem a mão, você tem a boca, você tem outro. Um brinquedinho, pode usar um brinquedinho legal. Tu falou em brinquedo agora. Na hora que eu tava falando, Lembrou. o que tinha, Dá tinha a subido, pergunta. a pergunta apareceu, mas eu vou primeiro falar sobre isso, aí depois eu vou pra ela, pra não esquecer. Tá. Mas Amiga, aí mais daqui uns 20 minutos, tá? Aí a gente já... tá bom. Aí você falou em brinquedos. O que que é permitido, Letícia? O que que é permitido tanto entre casal, que seja saudável, que eu digo, tá? Porque hoje em dia é tanto brinquedo, gente, que a gente, né, meio que fica fora do contexto. Mas o que que é permitido ali dentro de um casal saudável e também sozinho? Porque tem muita mulher que fala, eu vou comprar um vibrador porque o meu marido viaja demais. Não sei o quê. Então, assim, o que que é permitido, o que que é ruim e também sobre fantasias. Porque eu também, uma coisa assim que eu já ouvi falar muito sobre, que vem muito da pornografia, inclusive, é sobre criar fantasias, por exemplo, de enfermeiras, de policial. Meio que vem isso da pornografia também, né? De você criar um personagem nessa pessoa. O que que é permitido ali de fantasia, que seja de uma forma saudável e aí que não leve muito para esse lado mesmo. Como eu falei, a masturbação ela é muito voltada à manipulação de genitália somente. E hoje em dia tá muito associada à pornografia. Se não existisse a pornografia, a masturbação talvez seria um autoconhecimento saudável. Mas, como eu falei, mudança de termos, vamos chamar de autotoque consciente. Não fique manipulando somente as suas genitálias. Pode conhecer todo o seu corpo sozinho, mulher sozinha, pra saber o que é agradável pra ela, o que não é, quais carícias, pressões, né? Quais são as minhas temperaturas corporais, onde eu gosto ou não gosto, que me toque, o homem também. E você pode sim, né, se aliviar, não tem problema nenhum. E usar não use, mulher, aqueles brinquedinhos que suga clítoris, que a vibração é muito alta, porque você pode perder a sua sensibilidade, né? E na hora da relação com um pênis, um órgão genital real, não vai conseguir, né? Você não vai se entender de uma forma natural, mesmo que você se estimule sozinha, com as mãos durante a relação, não vai ser a mesma coisa. Então, tem brinquedos que eu não recomendo, que é esse sugadores, uma vibração muito potente. Não, você pode usar um vibradorzinho pequenininho, que seja normal, né? Inclusive até mais barato. Vai ser uns, uns R$ 20. E é só pra você ali poder conhecer, mas não fique só nas genitálias, tá? Conheça seu corpo. Passa a mão por todo o seu corpo, pelo seu pescoço, pelas suas pernas. Passe a mão, eu gosto do exercício de ficar sozinho, com uma parte do corpo, pra você entender. Pra você entender sobre as sensações, sobre as carícias. E o homem é a mesma coisa, né? E você perguntou quais brinquedos sexuais. Para pessoas solteiras, é legal. Aqueles formatos de pênis, mas que é usado na fisioterapia pélvica. Porque caso a mulher tenha dor, um desconforto, ela vai conseguir se adaptar melhor nessa questão. Um vibrador, aqueles bullets que a vibração não é tão potente. Não vai comprar aqueles super profissionais, não precisa disso. Aqueles baratinhos mesmo. Esses dias eu vi no propaganda do sex shop, tava R$ 5. Aquele só pra você mesmo ficar sozinha consigo mesmo e se aproveitar, certo? Pode ter fantasias, como eu falei, idealizar, como eu falei, um pescoço cheiroso, andar de mãos dadas, um casamento, ter uma coisa que você lembrou de uma experiência sexual que você teve. É muito gostoso, tanto homens quanto mulheres. Evitem só aqueles que parecem genitálias, porque né, vai chegar na hora da realidade e não vai ser igual. Né? E o casal pode usar também o vibrador em conjunto. Um tranquilo, né? Óleos quentes, que esfria, que vibra, tá liberado pro casal. E as fantasias, cuidado com as fantasias que imitam profissões, né? Porque aí chega numa hora numa experiência real, você pode distorcer aí as suas cognições, você começa a fantasiar com uma coisa que não é fantasia. Então, mulher, se for usar fantasia, quer usar uma coisinha mais diferente, não pode do bar, uma lingerie legal, né? Pode ser imitando colocar com estampa, imitando estampas, algum tipo. Mas evite essas profissões. Certo? Lingerie de onça. Johnson. É tipo Lingerie isso. de oncinha. Zebrinha, não tem Pelo amor de problema, Deus. não tem problema. Zebrinha. Opa. Tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem. Né? Só evite profissões.
E eu falo em relação ao fetiche também. Querer fazer assim, da piscina, Não sei tem lá, problema, gente. Pode fazer. carro. Isso também. Cuidado com o atentado ao pudor, mas se tiver vontade de fazer. Mas a Mari falou sobre fetiche e veio uma outra coisa na minha cabeça também. Em relação, por exemplo, que também vem muito da pornografia. Fazer sexo com dois. Casa de swing. Nossa. Essa troca. Relacionamento aberto tá em alta, né? Relacionamento aberto. O que colorido é que fala, isso? né? O Colorido. que é isso, Letícia? É essa coisa desses relacionamentos abertos, né? Antes de eu falar se é certo ou não é certo, porque é subjetivo para Uhum. certas pessoas, você tem que ver sobre a sua identidade, né? Por exemplo, eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou direcionar meu desejo sexual e as minhas preferências sexuais. Eu sei que vai muito fora do que eu considero correto se eu tiver uma relação, se eu for numa casa de swing, por exemplo, porque Uhum. eu não vou sentir prazer no final, é o quê? Não vai ser prazeroso pra mim, não vai ser agradável, ainda tem umas questões morais que vão me entristecer. A Letícia é eu. Mas se pra você, é pra pessoa, se ela não tem questão moral, se é uma coisa que é um desejo dela, eu não vou falar o que é certo e o que é errado, né? E nem pra um casal. Agora, se eles aceitam, se é consentido, se a outra pessoa aprova, quem sou eu pra falar o que é certo e o que é errado, né? Mas assim, defina quem é você. Qual é a sua identidade, quais são os seus valores, crenças, princípios, comportamentos que você considera Exatamente. correto, né? Porque isso vai ficar muito fora. Igual no psicólogo esses dias. Falei, olha, eu tô com dúvida de fazer isso e aquilo. Ele falou o seguinte, Letícia, eu conheço bem sua história. Se você seguir por esse caminho, você não vai aguentar as consequências morais que vão vir aí. Você se entristece por uma coisa pouca que você faz que foge um pouco dos seus princípios. Imagina isso! Então, veja se você vai aguentar essa carga emocional, né? Porque essa onda ali que vai vir esse peso ali de culpa sobre a sua vida, vê se você aguenta, vê se realmente reflete quem você é, né? E aí, siga, toma a sua decisão. E assistir pornografia em casal. E tem muita coisa aí. Casal fala que vai apimentar a relação, né? Que vai apimentar a relação, vamos assistir juntos. Letícia, quais são os perigos de um casal assistir juntos? Não só de você trazer, a gente sabe do perigo individualmente, mas de você querer trazer isso Conjunto, né? Pro casamento. para dentro do casamento. Também, até quem não tá dentro do casamento, mas também trazer ali para aquela coisa ali do casal. Quais são os perigos disso? Cuidado, casais que assistem pornografia juntos. A maioria com a desculpa de que vai apimentar a relação. Mas tem maior probabilidade de causar um incêndio no seu relacionamento. Você fica dividido entre o que tá na sua frente, a pessoa real, normal, que não é uma atriz, ou o cara lá, o cara mais normal, e o que tá na sua mente. Apesar da presença dos atores e atrizes serem virtuais, eles têm a capacidade de entrar na mente de quem consome, né? E alterar suas preferências sexuais. E vai acontecer igual um aluno meu falou. Letícia, eu tenho desejo pela minha esposa. Eu uso até as fantasias dela na minha masturbação. Só que chega na hora H eu não consigo. Por quê? Né? Porque ele associou a imagem dela ao prazer manual. Ele associou ela à comparação com o conteúdo espírita. E chega na hora H. Ele não consegue. Ele tem desejo por ela legítimo, mas o corpo dele não responde naturalmente. Né? Ele começa a misturar as cognições e o que ele gosta, porque ele aprendeu de uma forma tão artificial que chega na hora da pessoa real, mais normal. Eu não posso falar aqui, né? Mas Por quê? Não comigo, não foi comigo. Ah, tá. Causos. Mas tem uma pessoa que comentou comigo que ela teve relação com um cara, né? E ela tava achando que tava no auge de tudo e ele parou tudo e terminou se masturbando. Ah, isso é muito frustrante para algumas E mulheres. ela falou assim, amiga, tipo, ele fez isso, tipo, como assim ele fez isso? Tipo, ele não me quis, ele parou Ixi, tudo. a maioria dos meus alunos casados relatam Nossa. isso. Fala assim, pra ela não ver, eu coloco camisinha, finge que eu gozei ali dentro, jaculei. Ela E falou, jogo eu fora falei, e depois eu masturbo. Eu fiquei chocada. Não conseguem, os homens perderam a sensibilidade de uma relação real. Viu, amiga? E terminam se masturbando. Vocês estão falando isso aí também, veio um caso na minha cabeça de uma pessoa que foi próxima, inclusive, que estava contando o caso dela, de um rapaz, era um homem contando, né? E aí ele falou que ele estava tão viciado em pornografia, em masturbação, que quando ele tinha relação com a namorada dele, ele não conseguia chegar ao orgasmo.
Porque a força da sua mão no seu pênis não é a mesma força que você vai ter ali dentro de uma relação sexual com uma mulher. É. Então ele não conseguia Exato, a literalmente pressão que a faz com a mão. pressão. Gente, a mão de um homem, a pressão, a força de um homem é muito maior, né? E você não consegue chegar. Se você tá acostumado ali com aquela pressão, dentro de uma vagina, você não tem aquela mesma pressão, aquela mesma força. Exato. Então, ele literalmente, ele não conseguia chegar ao orgasmo só com ela. Ele tinha que ir literalmente Masturbar, pra né? mão. Aham. É o que aconteceu com essa pessoa. Ele parou a relação sexual e ele se masturbou, terminou se masturbando. Homem, se você passa por isso, é possível reverter a situação. Uhum. Saiba que tem solução. E você estava falando, Letícia, também sobre esse caso, sobre se conhecer. Então, vamos ver se eu entendi também para quem está assistindo a gente aqui, que pode ajudar muitas pessoas. No caso, pornografia assistir de nenhuma forma? De nenhuma maneira ou tem algo liberado? Como é que é isso? Existem conteúdo. Você não vai entrar dentro de um site. Ai, Deus, que conteúdo, OnlyFans. A gente Não, aborda não. esse Fala assunto. OnlyFans, verdade, Letícia. Eu pergunto muito para alunos em mentoria, que tipo de conteúdo que você está assistindo? Tem aluno que manda uma coisa que é um erotismo, sensualismo, que às vezes é uma literatura. Tem literaturas apelativas, né? Mas tem outras que são super saudáveis. Agora, você entrar no site explícito, tem outro que mandou um monte de link que só tinha violência. Aí você já vê, né? Se tem alguma coisa por trás disso na sua história, né? Então, verifique se o conteúdo ele é apelativo, se ele traz fetiches e fantasias criminosas, né? Se foge da realidade. E aí não é recomendável. Principalmente nesses sites, que é o que mais tem, que é o que mais as pessoas acessam. E é o que tá invadindo as redes sociais hoje. E é bom lembrar que a maioria desses sites pornográficos são com vídeos de crianças que não sabem que estão sendo filmadas, de mulheres que estão sendo traficadas sexualmente. Então, você que está assistindo, você está contribuindo ainda mais com casos como esses de pedofilia, de tráfico sexual e de Exato. apelação feminino mesmo, né? Então, Então é isso. Bem, e Letícia, você que tem mais de 2.000 alunos aí dentro do teu curso que buscam ajuda, que caso, assim, você tem algum caso que te ocorreu de uma situação, assim, muito difícil, de um caso, assim, de masturbação que você viu de algum aluno seu que literalmente não conseguia sair desse momento, dessa situação, que foi te pedir ajuda, ou que foi contar algum depoimento, ou até, assim, que estava numa situação literalmente de vício e conseguiu se livrar. Como é que é isso? Tem um aluno meu que ele chegou, né? A maioria tem entre 30 e 40 e poucos anos. 29, até. E ele falou, Letícia, eu tenho 40 anos, a primeira vez que eu assisti esse conteúdo. Eu assisti não, que eu tive acesso a esse conteúdo foi com 11 anos que eu vi uma Nossa. mulher loira no calendário, aqueles calendários que tinha, que a mulher tava seminua, e ele falou, depois veio a internet e tudo mais, eu já tô no segundo casamento, porque o primeiro chegou ao fim por conta desse consumo. E ele teve um resultado muito satisfatório, né? Depois de quantos anos, né? Mais de 20 anos ali preso a esse consumo. Mas ele buscou, se conscientizou, fez as aulas, exercício, trabalho emocional, autoconhecimento, identidade. E aí veio a esposa agradecer e tal, falou, né? bem bacana. É sempre um resultado muito, muito satisfatório. Tem casos que me chocam, né? Ainda, que durante a mentoria teve um deles esses dias que falou, eu peço pra mandar o conteúdo que eles recaiam, né? Que tem abaixo da recaída. E ele mandou um site que chama assim, www.videosdeestupro.com. Nossa. Isso aí me baqueou, eu quase parei assim, mas eu tenho que manter a postura. Mas o que mais me baqueia ainda é os casos de direcionar o desejo sexual pra esse tipo de vídeo. E também quando é a questão do incesto. Eu sinto desejo pela minha irmã, pela Nossa. minha prima, pelo meu primo. Então isso ainda me... Nossa. Esse ainda... Apesar de eu receber e Como que já ser normal, mas ainda na minha cabeça... que o ainda homem, ele tem tipo, esse... Não, assim, eu tô falando do homem porque você falou que a maioria que São homens, né? são homens. Que tem esse instinto levado pro sexo, né? É fora do comum, amiga. Tipo, eles... É porque, igual eu te falei, diferente de eles nós, dão eles têm a testosterona tá sempre meio alta. A gente tem A que... culpa é do hormônio agora. Não Não é do do caráter. hormônio. A culpa não é do Tem caráter. o caráter. É visual também, né? Só que o hormônio masculino do testosterona tá muito Sim, mais, assim, ativa muito. neles.
A mulher tem que ter uma preparação, mas o homem tá sempre meio pronto. Inclusive, permanece neles. A gente tem até o período da menopausa aí, mas os homens não, continuam. Tanto que a mulher, ela tem a libido, no caso, porque ela tem um pouco de quantidade de testosterona, que é o que traz. Agora, imagina, se você Aham. tem a libido, você tem a vontade sexual por causa de uma pouca quantidade de testosterona no teu corpo, agora imagine um homem que tem uma super quantidade e é Isso. extremamente visual, e a gente tá falando de uma era extremamente visual. Tanto de Exato. televisões, de videozinhos, de fotos. Um amigo meu casado falou assim, cara, casado. Ele falou assim pra mim, eu sou louca pela Virgínia. Olhei pra ele e falei, cara, você é casado. Tipo assim, porque só fica Aham. vendo muito, segue ela, acompanha muito ela, e ela é E ela é super sensual, né? sensual demais, posta muito. Então a mente, como que um homem pode Aham. ser assim? Não, e é só a gente ver Porque a gente que... pode olhar homem aqui, que particularmente eu, Não, é Mariana, perigoso eu olho o essa homem sem questão. camisa, normal, amiga, musculoso, normal. Porque a mulher, ela é mais... Ouvido. Racional também. O homem, parece que os instintos dele apagam o racional. Ainda Uhum. mais se ele tá muito, sempre tem esse consumo contínuo, né? E Tanto nunca que, questiona sobre. tanto que as mulheres, as fotos que a gente vê nas redes sociais, que sempre são mais visualizadas, curtidas, sempre são fotos de biquíni, fotos ali Sim. mostrando o corpo e vídeos também, né? Então a gente vê como o sexo vende, de fato. E você falou no teu curso sobre algumas atividades que você faz com os teus alunos. Como é que são essas atividades, no caso, assim, para você meio que conseguir ir saindo da pornografia? Que tipo de atividade é essa? A gente tem jornadas lá, né, que são mais profundas, de autoconhecimento, de conhecimento sobre a indústria, de ciclo, como romper o ciclo do vício, mas o primeiro passo tradicional é quais os gatilhos o fazem recair. Geralmente tem um acúmulo de informações sexuais no cérebro dele que ele consome no celular, que alguém manda, que ele vê na internet, então identificar quais são os gatilhos que estão fazendo ele recair, cortar. Tem filtros de bloqueio em aplicativos, né? Entender a questão das emoções, se ele tem um desequilíbrio emocional nessa questão, às vezes acorda de um jeito, na hora do almoço tá de um jeito, ele não reage bem quando é contrariado, sempre faz as mesmas coisas dia após dia, a pornografia é o único meio de satisfação, de alívio que ele tem no dia, num dia estressante. Uhum. Identificar o emocional, identificar se, o que que ele mantém em segredo, às vezes, eu não sei o que que ele fez, nem o que ele fez ou o que alguém fez com ele. Uhum. E quando a gente mantém segredo sobre um consumo ou sobre alguma atitude, mantém a mente e a nossa alma inquieta e tende a levar à recaída. Então, não buscar romper com esse hábito sozinho. Buscar uma Uhum. comunidade, uma rede de apoio. Inclusive, ter a comunidade dos homens lá. E trabalhar a questão de informações, como eu falei, né, a respeito do material que você assiste. Não fica somente sendo um consumidor passivo, não fica somente no campo das respostas. Questione sobre o que é chegado até você, sobre as informações que está sendo mostrada a vocês. Então eu convido eles a fazer sempre a mesa redonda do eu. É você sempre fazer uma reunião com seus pensamentos, ficar sozinho, se interiorizar, né? Fazer a meditação, para buscar entender o direcionamento da sua vida, né? Os seus propósitos, os seus valores, para não se perder, se distanciar da sua identidade e aceitar qualquer coisa que chega para você. Você falou sobre pedir ajuda e eu não sei se você conhece o pastor Luciano Subirá, que é um Sei, já ouvi falar. conhecidíssimo aqui no Brasil. Aham. O filho dele, o Israel Subirá, inclusive ele tem um canal aqui no YouTube que é muito bom, muito interessante. E ele escreveu também um livro que se chama Matando o Seu Dragão. E ele conta a história dele sobre a luta contra a masturbação e a pornografia durante a adolescência. E a gente está falando de um menino que, filho de pastor, de um dos maiores mestres aqui do Brasil, né? Uhum. E ele casou virgem e o primeiro beijo dele foi com No a altar. esposa dele no altar, que foi a Priscila. E ele fala sobre a luta dele contra a pornografia durante a adolescência dele. Então, muita gente não sabia que ele passava por isso. E foi exatamente isso que tu falou. Ele descobriu qual era o gatilho dele e ele também buscou ajuda. Por exemplo, ele como é crente, evangélico, cristão, ele fez um propósito com Deus de que ele não entraria mais, sabe naquela bolinha lá de pesquisar do Instagram? Ele falou que cada um sabe seu gatilho, gente. Ele falou que toda vez que ele entrava naquela coisa para pesquisar, ele pecava, ele caía. Ele ia para pornografia, ia para masturbação. Então ele fez um propósito
de não entrar ali. Naquela época foi só para se livrar disso, mas até hoje ele permanece com esse propósito. Hoje ele já é casado, já tem filhos, enfim, ele já superou essa fase. Interessante. Mas ele literalmente, até hoje, ele não volta mais para aquela situação de gatilho. Então, outra coisa também que ele teve, que inclusive se chama, o livro vem desse sonho que ele teve, se chama Matando Seu Dragão. Ele falou que ele teve um sonho porque ele orava muito a Deus, pedindo ajuda para se libertar, e ele não conseguia, um vício mesmo, assim, precisa de libertação mesmo. E ele não conseguia se livrar daquela situação. Aprisiona a pessoa, né? Aprisiona. E ele não conseguia se livrar, e ele sentindo muita culpa, muito mal, porque é o que você falou. Você vai lá, tem a pornografia, a masturbação, o orgasmo, e aí você sente aquela culpa, aquela queda ali. E aí ele falou que ele se sentia muito mal, muito mal, muito mal. E ele teve um sonho. E nesse sonho ele via um dragão. Ele estava dentro de uma casa e vinha um dragão muito grande, assim, sabe? Meio que um monstro, assim, uma coisa muito grande. Perante ele não Por conseguia... isso que é o nome do livro. Isso. E ele não conseguia matar esse bicho. E ele via o pai dele aparecendo no sonho. O pai dele aparecendo e conseguindo matar o dragão. O que isso quis dizer? Depois desse sonho, ele entendeu que ele precisava falar sobre isso com o pai dele e pedir ajuda. Então, o que ele fez? Ele sempre, quando ele foi lá, conversou com o pai dele, falou sobre o que estava acontecendo. E toda vez que ele sentia vontade de se masturbar ou ir para pornografia de novo, ele ia lá com o pai dele e falava: pai, eu preciso de ajuda, eu preciso que o senhor ore comigo, eu tô com muita vontade. Então, assim, foi dessa forma que ele foi se livrando mesmo. É claro que a gente sabe que foi um pai muito sábio, foi o que você falou, né? O pai lá teve uma conversa com o filho de 2 horas, ele ficou super assustado e nunca mais quer falar com o pai sobre isso. É claro que a gente teve uma situação de um pai muito sábio. Mas se você não tem uma ajuda nesse quesito, procure uma ajuda, né, profissional, Sim. uma ajuda de alguém, às vezes Psicólogo, um tio, médico, isso, né? um profissional, Psiquiatra. um psicólogo, um Que médico. é uma doença, né? Ou então, às vezes uma pessoa próxima que possa te ajudar, alguém Sim. mais velho, que possa te orientar. Então, e ele sempre, quando ele sentia essa vontade, ele ia falar pro pai dele. Por quê? Porque ele ia lá falar, e aí ele ia pensar 2 vezes antes de fazer, porque ele ia ter que confessar de novo, conversar sobre, e foi dessa forma que ele foi, literalmente, Só para encerrar, eu acho se assim livrando. que é interessante, né? Porque ele criou esse vício dentro dele na adolescência. Mas eu já ouvi casos, né? Que o homem foi abusado a adolescência inteira. Aí ele tem. casou e ele permaneceu com essas práticas, E a né? De voz e a traições, voz de do homem para abuso não é ouvida. isso. E aí ele foi abusado na adolescência, então, querendo ou não, foi algo que ele não quis. E quando casou, permaneceu com as práticas da pornografia, das traições, porque era algo que ficou, tipo, dentro dele ali, pelo fato dele ser abusado na adolescência, que também é uma coisa bem, bem polêmica, assim, né? Sim. Tem que ser tratado. E pra gente finalizar, e sobre OnlyFans, Letícia? A gente não falou sobre, É né? verdade. Sobre Só pra OnlyFans, encerrar. qual é o que você acha sobre isso? Isso se encaixa em pornografia também? Se encaixa com certeza, em quesito meninas. de prostituição? É uma forma de prostituição, com certeza, gourmetizada, né, que o pessoal fala. Meninas cada vez mais novas estão postando fotos do próprio corpo, posta foto do pé, posta foto da barriga, não mostra o rosto, tem até profissionais, advogados e tal, que posta porque acha que é um dinheiro fácil, mas não é um dinheiro fácil, uma vez que a sua imagem é divulgada, é muito difícil sair da internet, afeta outras áreas profissionais da sua vida, caso você queira seguir, e é muito mais nocivo do que emancipador. Então, igual as atrizes do mundo da pornografia, como elas não conseguem ficar ali mais de 3, 4 meses, o OnlyFans é só um meio de lubridiar, né? E fora que você tá perdendo autoridade e autonomia sobre o seu próprio corpo. Porque, assim, as pessoas falam, prostituição, garota de programa e tal. Eu tô sendo paga, os homens acham que estão fazendo um favor a essas pessoas. Não, eu tô pagando, ela tá precisando de dinheiro. Principalmente em regiões mais pobres do Brasil, em que essas vítimas, né? São meninas novas, de 12, 13 anos, né? Até o Luciano Huck, ele fez um documentário sobre isso. E os homens não acham que estão cometendo um crime. Mas a partir do momento em que a pessoa explora o seu corpo, pagando ou não, é um filme de escravidão. Eu posso ser chamada de trabalhadora sexual? Posso.
Trabalhador do sexo, minha mãe que é ginecologista pode, trabalhador do sexo, terapeutas sexuais podem, mas nenhum desses profissionais precisam perder o domínio do próprio corpo para exercer a profissão. Agora, se eu perco o domínio de meu corpo e alguém pode explorar por 10, 15 minutos, 1 hora, então do que a gente chama isso? Né? E essas pessoas não têm uma visão mais sensível e um acolhimento do governo, por exemplo, que não fala dessas questões, né? Dessas Verdade. pessoas que não têm ascensão profissional, né? Vai pra ruas, vai pra internet e acha que é dinheiro fácil, ninguém se informa, aquela... Esqueci o nome dela. Quem? É uma funkeira, gente. É a Luísa Sonza, Anitta... Mirella. Mirella, nossa. Ela incentiva as meninas. Do Ela Big começou Brother também. novinha. No Big Brother também. Não, tem que fazer OnlyFans porque eu fiz bombom. Essas meninas já têm O reconhecimento. Nego do Borel, gente, tá fazendo. Vocês sabiam disso? Aff, Maria, É meu Deus. verdade. É, ele tá fazendo. Ele tá fazendo, eu Não, vi o tem Léo que Dias fazer, postando. vai ser dinheiro bom, vai ser bastante, vai ficar rico. Meu Mentira. Essas pessoas já têm visibilidade, né? Eu vejo as meninas que não ganha. E só falta tá ali. Vai ganhar traumas, né? Vai ganhar Doenças, traumas. né? Problemas Infelizmente. emocionais. Então é um erro. Você acompanha a Lara Nesteruk? Não sei quem é. Ah, então. Ah, eu Por quê? sei quem Você é. sabe, Eu porque sei foi bem polêmico o que aconteceu com ela. O Porque quê? o ex-marido dela, ele era viciado em garota de programa. Ah, uma vez que você entra, é provável que você fique viciado. E você não tá nem aí pra ser qualquer mulher. Surreal. Porque não Ele tá... só quer aproveitar o E corpo. ele chegou nela e falou assim: eu preciso de ajuda. E ela perdoou e foi ajudar ele. Só que era um vício contínuo, ele não conseguia. E ele gastou assim muito dinheiro. Aham, muito, tem homens que falam que muito, você gastei 3 mil, você gastei não sei quantos mil. muito. Nossa, a Mari Garota de falou... programa. E depois ela conversou com as garotas de programa. E assim, foi avassalador pra ela, porque coisas que ele falava assim, no sexo com ela, ele falava assim: não, eu jamais vou fazer isso com você, isso aqui não se faz. Ele era aquele homem machista, moralista, mas era o que ele mais fazia com Com as as garotas garotas. de programa, escondido dela. Nossa, a Mari falou sobre garoto de terrível. programa e é exatamente isso, né? Às vezes a pessoa assiste a pornografia, fica com vergonha, por exemplo, de fazer isso com a sua esposa, e aí ele procura Aham. as prostitutas, as garotas Ela de falou programa. sobre. Gente, o conteúdo dela é de tipo Ah, assim, depois você me manda. novembro até, eu acho que Como que eu não... mês Deve ser que já retrasado. chegou até mim. Não, mas ela só falava vi. disso o tempo inteiro. E os relatos Ah. ela postava porque ela é bem famosa. Só que agora ela parou. Não, depois da Letícia não ter visto quem tava seguindo ela, Letícia, que mundo que você viu. Só pra eu saber. Tem vezes que eu olho assim e falo, cara, essa pessoa me segue, É. que interessante. meu Mas- Deus, depois dessa eu não duvido. Mas essa eu não sabia, essa eu não sabia. Nossa, foi terrível. Eu acompanhei, eu ficava às madrugadas assistindo, porque ela postava mais de madrugada, falando. Aí, às vezes, ela apagava, né? Mas ela tá com vários processos contra ele. Eles Nossa. terminaram, porque além de tudo isso, Ah, não dá. ele- Se não ela- dá, não dá. ela é milionária e ela tem uma adianta. empresa, né? E aí ele roubava muito ela. Meu Nossa. Deus, melhor E ela terminar. só descobriu porque algum familiar dela falou assim: contrata o seu primo para ser seu contador da empresa. E ela falou assim, e ela era aquela pessoa que batia no peito, que ela jamais trabalharia com família. E ela falou assim, mas ela precisava na hora, falou: tá bom, contratou o primo dela. E o primo dela que abriu o olho dela, porque o primo dela começou a ver tudo que ele fazia. E aí depois ela foi pegando extratos, ela foi vendo, era só de garota de programa. Meu Deus. E é uma coisa que puxa a outra, né, Letícia? Às vezes você começa com uma fotozinha de biquíni ali no celular. Nunca é num conteúdo super ultra mega Não, pesado. gente, você Sempre tá começa entendendo. Ele tinha uma fetiche imagem. com a Marina Rui Barbosa. Ele era louco. Ele era fascinado por mulheres ruivas. Era uma coisa doentia, ele era doente. Pode ser doente? Doente. Pode É uma o coisa seu puxa- controle. Ela ficou meio tadinha. Ela até Tadinha. hoje tá passando. Ela foi pra fora pra fazer tratamento, porque isso tocou Como muito eu falei, emocional não é dela. só você que tá viciado, abala todo mundo que tá ao Abala redor, todo mundo. todo mundo do sistema. Aham. toda essa- E quando ela sentou com a sogra dela pra falar que do filho, né? Olha, o seu filho é isso, eu tô largando dele. A sogra e o sogro falou assim, principalmente o sogro, né? Ele falou assim, joga uma pedra nisso e recomeça. E aí a sogra depois falou assim, eu já passei por coisas piores com É difícil. o seu sogro. Aí ela falou, perdoa ele. Aí ela falou, depois que ela viu a mãe dele, que a vida inteira foi uma pessoa que sofreu abusos, tudo que você imaginar, Ele reproduzir. ele reproduzir igual o pai. Ela falou, não, eu preciso sair dessa loucura, eu tô vivendo uma loucura. É bem... Cru. A gente Depois vê você que Perde lê a esperança, isso é perigoso, Aham. né?
E assim, ter cuidado, sondar o que você anda pensando, né? Vendo. Porque você vai pensar e você vai desejar mais aquilo que você tá vendo, Sim. consumindo, né? Vendo, Se Com você certeza, vai consome alimentando muitos o campo vídeos. da memória. Exatamente. Se ocupar com outras coisas, né, Letícia? Exato. Se Buscar ocupar. hábitos saudáveis, prazeres saudáveis, formas de satisfações saudáveis, pra pornografia não ser uma alternativa na sua Outro tipo vida. de conteúdo, né? Sim, mas Le- depois você dá uma lida. É bem Tá legal. bom. E Letícia, agora pra gente finalizar, deixa aqui uma última dica pra quem tá te assistindo e precisa de ajuda pra poder sair desse mundo, pra poder sair dessa situação que a gente sabe de fato que não é só querer sair, mas precisa mesmo de todo um processo, de toda uma conscientização, como você falou, de toda uma ajuda. Deixa uma dica final aqui pra gente. O que que essa pessoa pode de fato fazer e pode de fato dar o primeiro passo e mudar essa situação e dar um afago para quem está te assistindo que é possível sair disso. Comprando seu curso, comprando seu livro. Pessoal, não deixe pra amanhã. O amanhã é um planejamento que nunca vai chegar. Porque quando você pensa que você vai fazer, acabou a vida. E é tão libertador quando você se descobre, a pessoa acha que, ai, que tortura, eu vou ficar sem pornô, vou ficar... Não, não é isso. Vai ter fantasias saudáveis, você vai conhecer o seu corpo de uma maneira consciente, de uma maneira prazerosa de verdade, e aquela busca insaciável vai acabar, porque você vai descobrir a verdadeira satisfação. Então, se redescubra de maneira natural, viva esse processo, essa jornada que vai valer a pena. Eu tô ali também para você me conhecer, se conscientizar no meu Instagram, as redes sociais, todas é @especialistax. E venha fazer parte dessa jornada. Você não está sozinho nessa. Tanto você homem, quanto você mulher, você casado e você solteiro. É isso. Obrigada, Obrigada, gente. Letícia. Obrigada, meninas. Foi uma honra estar aqui Uma com honra você. pra Obrigada a nós. quem estava assistindo. Espero que essas informações tenham sido úteis na sua caminhada. Obrigada, Obrigada, Letícia. Júlia. Obrigada, pessoal. Quero agradecer também a Toro Hamburgueria, que foi o nosso Verdade. patrocinador de hoje. A gente Toro. conversou tanto que a gente não conseguiu Aham. nem comer tudo, Ó, gente. não, eu comi, verdade. Toro. Eu comi. Melhor lanche da vida. Valeu. Obrigada, Toro, pelo patrocínio. Obrigada, Letícia, por estar aqui com a Obrigada, gente. E obrigada a você por estar aqui nos assistindo. Não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário sobre os próximos temas, próximos assuntos e quem você quer ver por aqui. Letícia, obrigada. Valeu, gente. Em Até a breve eu próxima. quero a Letícia de volta aqui, Eu hein? também. Com certeza. Vou trazer outro livrinho pra você. Ah, Obrigada, pessoal. Até o